É muito bizarro pensar que, muitas vezes, a ficção consegue ser o espelho mais nítido, né? E, às vezes, até o mais cruel da nossa própria realidade. Ah, sem dúvida. A arte tem muito disso de jogar a verdade na nossa cara de um jeito que a gente não espera. Pois é. E hoje a gente vai começar mais um mergulho profundo nas nossas fontes. E olha, o material que a gente recebeu hoje para analisar é absurdo de denso. Muito. É uma teia bem complexa de informações. Total. Nós vamos explorar uma interseção que, à primeira vista parece bem improvável. É o universo da série de ficção científica Andor, lá de Star Wars. Que é excelente, diga-se de passagem. Sim, sensacional. E a gente vai ver isso batendo de frente com a nossa dura e complexa realidade geopolítica de agora, maio de 2025. É um choque de realidade. Nossa missão hoje é desvendar como temas super pesados, sabe? Tipo opressão sistêmica, vigilância em massa e os movimentos de resistência, que são tão bem retratados lá na tela, refletem milimetricamente o tabuleiro em que o nosso mundo opera hoje. E a pilha de documentos que a gente tem para basear isso é bem variada, né? Sim, tem de tudo. Tem análises geopolíticas super recentes, tem textos que traçam paralelos filosóficos com a cultura pop e, no meio disso tudo, o roteiro de um canal investigativo do YouTube chamado Será que é Golpe? É muita coisa para conectar. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesses dados, considerando o quão denso e atual esse material, a gente precisa estabelecer uma regra de ouro para nossa conversa de hoje. Boa, manda ver. Os documentos que vamos analisar contêm mapeamentos políticos extremamente sensíveis. Eles citam nominalmente e detalham táticas tanto de movimentos e partidos de esquerda quanto de direita. Ele até traz tensões geopolíticas e conflitos globais que estão acontecendo neste exato momento. Então, precisa ficar expressamente claro para quem nos ouve que a nossa análise aqui é totalmente neutra. Perfeito. Nós não tomamos partidos e não endossamos absolutamente nenhum dos lados, governos ou atores políticos que vão ser mencionados. Nosso papel estrito é relatar, decupar e sintetizar de forma imparcial as visões, os dados e os fatos contidos nas fontes. É isso. A ideia é abrir o capô e observar as engrenagens do sistema funcionando sem vestir a camisa de nenhum time. Exatamente. Foco total na clareza e na informação. Ok, vamos desempacotar isso. Porque as fontes trazem uma provocação forte logo de cara. Vamos lá. E se a manipulação mais perigosa de todas não for aquela feita com tanques de guerra ou armas nucleares? E se ela for feita com planilhas de Excel, contratos cheios de letras miúdas e com a nossa aceitação silenciosa de que a injustiça é simplesmente o normal, né? Exato. Para entender isso, as notas pedem para a gente olhar para a premissa de Andor. Porque, na série, o Império Galáctico não é aquele mal místico com um lorde sombrio de capa preta lançando raios. Não, ele é retratado como uma máquina burocrática aterradora. Isso. É um sistema feito de relatórios de produtividade, metas e oficiais de colarinho branco operando a opressão de dentro de um escritório super iluminado. E o que é fascinante aqui é a forma como essa representação ficcional do mal burocrático se alinha com a maneira como a supressão de liberdades acontece no mundo real hoje. É assustador. É de arrepiar. Porque é muito comum, e os textos destacam isso, que o norte global aponte o dedo apenas para seus adversários clássicos quando se fala de autoritarismo. Os relatórios citam os exemplos óbvios de vigilância extrema e repressão na Rússia, na China, no Irã e no Afeganistão sob o controle do Talibã. Os suspeitos de sempre, digamos assim. Mas as fontes exigem que a gente vire o espelho e tenha um olhar muito crítico também para o norte global, para as chamadas democracias formais e seus aliados. E os dados que os documentos trazem sobre essas democracias são de cair o queixo, né? Não é teoria da conspiração, é prática documentada. Exato. O autoritarismo não tem CEP exclusivo. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, os documentos detalham como agências como a NSA e o FBI foram usadas para vigiar ativamente líderes do movimento Black Lives Matter e ativistas ambientais. Caramba. E na Europa também, né? Tem aquele caso da França? Sim, a França é citada duramente pela repressão violenta, usando o aparato do Estado contra os protestos dos coletes amarelos e as manifestações contra a reforma da Previdência.
E olhando para o Oriente Médio, as fontes trazem relatórios de ONGs internacionais que descrevem as táticas de controle de Israel sobre populações palestinas como políticas de apartheid. Envolvendo censura severa e uso desproporcional da força. E o mais louco é que as fontes trazem isso para o nosso quintal também. Tem um trecho que fala especificamente do Brasil sobre o uso daquela tecnologia de reconhecimento facial no metrô e no transporte público. Além da força policial ostensiva nas comunidades. E a nota destaca que isso não é neutro, né? Atinge desproporcionalmente as populações negras e periféricas. Sim. E é aí que entra a conexão filosófica profunda com o Bureau de Segurança Imperial, o ISB, lá da série. A violência estrutural moderna é operada por sistemas administrativos. Como assim? É uma máquina estatal e judiciária que, por um lado, prende e marginaliza populações vulneráveis por pequenos delitos, muitas vezes sem o devido processo legal. Certo. E, por outro lado, blinda os mais ricos e poderosos. É a banalização do mal através da eficiência estatal pura e simples. Entendi. O mal deixa de ser um vilão assustador e passa a ser um funcionário público ou corporativo que só está seguindo ordens. Exatamente. Carimbando um papel que na prática destrói a vida de uma família ou autoriza a vigilância em massa. Tudo isso sobre o verniz da manutenção da ordem e da segurança nacional. Nossa, é muito denso isso. Demais. E nos leva direto para o segundo grande bloco das nossas fontes, que faz a ponte entre a extração de recursos na ficção e a face moderna do neocolonialismo. Porque em Andor a gente vê os planetas mais distantes do centro da galáxia sendo completamente sugados pelo Império, né? Eles extraem tudo e tratam a população local como descartável. E trazendo para maio de 2025, os documentos listam coisas muito reais. Eles falam da exploração desenfreada na Amazônia, tanto de minérios quanto de madeira ilegal, beneficiando grandes multinacionais. Citam os conflitos sangrentos e contínuos por minérios raros no Congo, o impacto devastador de petroleiras e mineradoras em terras indígenas no Canadá e na Austrália. E tem um ponto aqui que chama muita atenção nas notas. A interferência da França na África francófona. Sim, isso me pegou muito. Eles falam que a França controla a economia desses países através de uma tal de moeda CFA. Pausa rápida. Como assim? Como uma moeda consegue manter o controle econômico de um país que já é teoricamente independente há décadas? Essa é uma excelente pergunta e ilustra perfeitamente o neocolonialismo moderno. O franco CFA é uma moeda criada pela França colonial, que ainda é usada em dezenas de países africanos. Mas qual é o truque aí? O pulo do gato é que as regras dessa moeda exigem que esses países mantenham uma grande parte de suas reservas financeiras no Banco Central da França, em Paris. Nossa, sério? Ou seja, a antiga metrópole ainda dita as regras do jogo econômico, limitando a soberania financeira dessas nações. A riqueza física e o controle econômico continuam sendo sugados das periferias do mundo para o centro do império financeiro. E sem precisar disparar um único tiro. É uma dominação na base do contrato. E as fontes não param na extração física. Elas entram num conceito que eu acho brilhante e assustador: a privatização da dor. Esse é um dos conceitos centrais dos sistemas neoliberais modernos apontados nos textos, né? Funciona assim: o sofrimento de não ter dinheiro para fechar o mês, de adoecer e não conseguir atendimento, de não ter onde morar. Tudo isso é empacotado e vendido pelo sistema como uma falha exclusivamente individual. A narrativa é que você está sofrendo porque não se esforçou bastante. Ou porque não teve o tal do mindset certo. Pois é. Ou seja, a pessoa está espremida num ônibus lotado há 3 horas, indo para o segundo emprego para tentar pagar o aluguel, e o sistema convence ela de que a culpa é totalmente dela. E não porque o jogo já estava comprado desde o início com uma desigualdade absurda. Exatamente. A genialidade perversa desse sistema é ocultar que a dor não é um acidente, é um projeto de desigualdade estrutural. E os números que os documentos trazem não deixam margem para dúvida de que isso é sistêmico. Olha só, globalmente, os dados apontam que os 10% mais ricos da população concentram inacreditáveis 76% de toda a riqueza mundial. É um abismo. Enquanto isso, a metade mais pobre da humanidade inteira detém apenas 2%. E trazendo recorte para o Brasil, as fontes mostram que a desigualdade tem cor e endereço.
populações negras e pardas ganham, em média, apenas 59% do salário de pessoas brancas. E representam a esmagadora maioria dentro do sistema prisional. O que liga direto àquela parte super agoniante da série, né? O arco da prisão de Narquina 5, onde a galera não tá lá só cumprindo pena. Eles são engrenagens literais de uma fábrica que não para nunca. A analogia é cirúrgica. Em Narquina 5 e no nosso mundo real, segundo os documentos, o encarceramento em massa deixou de ser punitivo para se tornar uma ferramenta de controle social e uma indústria extremamente lucrativa. Fornecendo mão de obra absurdamente barata ou simplesmente gerando lucro direto para empresas privadas que gerenciam essas populações carcerárias. O sistema não só prende e silencia quem foi marginalizado, ele monetiza o corpo e o tempo dessas pessoas. E os textos vão além. Sim, eles mencionam grandes empresas reais envolvidas em escândalos recentes de trabalho análogo à escravidão no Brasil, citando especificamente marcas como Lojas Americanas, Zara e Marisa. É o lucro de poucos dependendo diretamente da exploração extrema e invisibilizada de muitos. É um soco no estômago. Com certeza. Mas vamos tentar dar um passo para trás e olhar para o tabuleiro inteiro agora. Vamos colocar o pé no cenário macro de maio de 2025. O mundo que as fontes descrevem está literalmente pegando fogo. O cenário geopolítico relatado é de extrema tensão. Os documentos destacam o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, apontando que isso abalou fortemente a ordem hegemônica internacional que conhecemos e enfraqueceu antigas alianças ocidentais. E como contraponto, vemos o bloco dos BRICS se movimentando agressivamente para defender o que chamam de multilateralismo. Deixa eu te interromper rapidinho, só para a gente não perder nossa audiência. Claro. Traduz esse multilateralismo dos BRICS, na prática significa o quê? Multilateralismo, nesse contexto dos BRICS, significa tentar quebrar o monopólio de poder dos Estados Unidos e da Europa. A tentativa de criar um sistema global onde as decisões financeiras e comerciais não passem todas por Washington ou dependam do dólar, permitindo que países emergentes façam negócios e tomem decisões em bloco com regras próprias. Contrapondo o protecionismo americano. E no meio dessa briga de gigantes, os números da guerra assustam muito. Assustam demais. As fontes registram um gasto militar global batendo um recorde absoluto de 2,7 trilhões de dólares. E o custo humano dessa montanha de dinheiro em armas? Mais de 200 mil mortos registrados em 134 conflitos armados espalhados pelo globo. Com os documentos focando especialmente nas guerras em andamento na Ucrânia, na devastação em Gaza, no conflito interno no Sudão e na recente escalada bélica entre Irã e Israel. É um mundo em chamas financiando ainda mais combustível. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as fontes dão um zoom impressionante e trazem isso para o microcosmo da política brasileira também, e elas dão nomes aos bois. É verdade. Como é que as peças estão se movendo por aqui em 2025? O nível de detalhe no mapeamento interno do Brasil é fascinante. E lembrando sempre da nossa neutralidade ao relatar isso, os textos mapeiam as táticas de ambos os lados. Certo. Do lado da esquerda e dos movimentos sociais, os documentos analisam como grupos como o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, focado em moradia, passaram a buscar ativamente ocupar cadeiras políticas formais. Eles citam o exemplo da figura de Guilherme Boulos em São Paulo. Isso. O objetivo claro descrito nas notas é tentar operar de dentro das instituições para aprovar pautas de reforma agrária e moradia para populações que são criminalizadas pelo status quo. E do outro lado do espectro? Do lado da direita e dos grupos conservadores, o documento descreve a máquina institucional rodando a todo vapor. O Partido Liberal, PL, é mapeado dominando prefeituras e cidades estratégicas ligadas ao agronegócio, garantindo legislações flexíveis e incentivos. E tem o União Brasil também, né? Sim, o União Brasil é citado fortalecendo conexões diretas com os grandes setores imobiliário e de infraestrutura. E o movimento do MBL, o Movimento Brasil Livre, que está no processo de formação do Partido Missão,
com uma estratégia claríssima de atrair diretamente o mercado financeiro e investidores sob a bandeira irrestrita do livre mercado. Caramba, quer dizer que o tabuleiro político não é só debate ideológico acalorado na internet. Não mesmo. É uma corrida muito física e pragmática para ver quem senta na cadeira que assina a lei que vai beneficiar o seu próprio setor. Se conectarmos isso ao quadro geral, entramos no conceito que os textos definem como a captura corporativa do Estado. Como funciona isso? O poder real, aquele que dita se o aluguel vai subir ou se a comida vai ficar mais cara, não está só nas mãos dos políticos eleitos. O poder reside na simbiose entre quem legisla e quem financia. Ah, entendi. As fontes são super diretas. Elas usam o dado de que, nos Estados Unidos, 75% dos congressistas recebem financiamento corporativo massivo para suas campanhas. 75% é muita coisa. A tese é que quando a política se torna tão refém do capital privado, as leis param de ser escritas para proteger o cidadão comum e passam a ser rascunhadas pelas próprias corporações que vão lucrar com essas novas regras. O Estado é capturado por dentro. É um ciclo que parece impossível de quebrar. Mas o que mais me pegou nessas notas foi a abordagem que eles fazem sobre uma força completamente invisível, o tempo. O tempo tratado como uma arma. E faz todo sentido. O sistema usa o tempo para oprimir quando te joga num modo de sobrevivência eterno. A pessoa acorda, pega 2 horas de trânsito, trabalha, volta exausta, mal consegue ver a família e apaga. Quem vive assim não tem espaço mental nem energia física para refletir. Quem dirá para sonhar com liberdade ou organizar um movimento social. A exaustão é a melhor coleira que inventaram. Sem dúvida. O roubo contínuo do nosso tempo mantém o status quo intacto. Mas a dualidade belíssima que as fontes apresentam é que, historicamente, o tempo também é o elemento essencial que amadurece a resistência. Como assim? A opressão repetida por gerações acaba gerando rachaduras na apatia, e os documentos ilustram isso de um jeito muito forte, resgatando uma fala do personagem Lúthien Rael, também de Endor. Qual fala? Quando ele diz, eu queimo minha vida para fazer nascer um sol que sei que nunca verei. Nossa, essa frase é muito forte. É a ideia de que resistir é plantar uma árvore sabendo que você não vai sentar na sombra dela. É a essência da construção política a longo prazo. E o texto conecta essa filosofia à realidade de como os estados modernos criminalizam a resistência para ganhar tempo. O relatório cita como o sistema tenta esmagar esses movimentos antes que eles cresçam, mencionando ativistas nos Estados Unidos que são rapidamente rotulados e processados como ameaças domésticas. Sem contar a repressão histórica e brutal a manifestantes no Chile e na Colômbia, e as tentativas de sufocar os movimentos de resistência palestinos. A conclusão das fontes é que a rebelião não nasce pronta num grande dia de glória. Ela se forja na base, no dia a dia, até o momento em que a apatia coletiva frente à injustiça simplesmente quebra. A gente está falando muito sobre como o sistema rouba o nosso tempo, o nosso trabalho e o nosso futuro de forma estrutural quase invisível. Sim, mas o material de hoje faz uma transição muito louca para um roubo literal, de colarinho branco, escancarado. Que é justamente quando entram as anotações do roteiro do canal Será que é Golpe? Exato. As fontes nos jogam uma enxurrada de casos concretos que estão acontecendo agora. O roteiro do canal traz as táticas contemporâneas de fraudes globais. Eles listam um escândalo gigantesco de fraude eleitoral na Coreia do Sul, envolvendo a figura política de Lee Jae-myung. Trazem um caso cibernético surreal operado a partir do Camboja, mas com conexões financeiras com a Coreia do Norte, que conseguiu roubar mais de 3 bilhões de dólares em fraudes que envolviam manipulação com falsos romances na internet e esquemas de criptomoedas. Além disso, mencionam as alegações quentes de fraude eleitoral no Equador, envolvendo o governo de Daniel Noboa. E não dá para esquecer que eles citam também os Estados Unidos, com aquele novo departamento, a DOGE. O Departamento de Eficiência Governamental, exato. O texto menciona que eles estão investigando 57 possíveis casos de fraudes eleitorais ou administrativas espalhados pelo país neste momento. Mas de toda essa lista do será que é golpe, tem a fraude na área da saúde no Texas.
Explica esse esquema das cadeiras de rodas fantasmas para o pessoal, porque eu juro que tive que ler 2 vezes para acreditar na audácia. Era o exemplo perfeito da corrupção burocrática. O esquema desviou a cifra impressionante de 14 milhões de dólares do Medicare. Que é o sistema público de saúde lá nos Estados Unidos para idosos, certo? Isso, o programa público que deveria garantir um mínimo de dignidade para os mais velhos e vulneráveis. Como a fraude funcionava? Eles fraudavam registros e cobravam o governo por reparos caríssimos em cadeiras de rodas e procedimentos médicos que, na verdade, nunca existiram. Meu Deus! Eram pacientes fantasmas e equipamentos inventados. E para onde foram esses 14 milhões de dinheiro público de saúde? Para onde? Foram usados para financiar vidas de extremo luxo para os fraudadores, comprando carros esportivos importados, mansões e injetando milhões em carteiras de criptomoedas. É revoltante. Então, o que tudo isso significa? Como a gente amarra tudo isso? Qual é a linha que liga um desvio de dinheiro público com cadeiras de rodas no Texas, a guerra por recursos no Congo, a captura do Estado brasileiro por corporações e o império fascista de ficção científica? O que o roteiro do Será que é golpe tira disso tudo e a linha que costura tudo isso é o que as fontes chamam de o golpe invisível. O golpe invisível. A grande tese final dos documentos é que o golpe mais perigoso hoje não é aquele espetacular feito com ameaças militares, jatos no céu ou tanques invadindo as ruas. O verdadeiro golpe acontece no dia a dia. Ele é validado por crachás corporativos brilhantes. Está escondido em cláusulas abusivas de contratos de termos de uso e é operado via Wi-Fi. A normalização profunda do absurdo. O sistema, através do esgotamento do nosso tempo e dessa burocracia do mal, consegue convencer a sociedade inteira de que trabalhar até exaustão física e mental, adoecer, não conseguir pagar o aluguel enquanto meia dúzia de pessoas acumulam bilhões, é simplesmente a vida adulta. Ou é assim que o mundo funciona, fazer o quê? O golpe perfeito é nos fazer acreditar que as regras do jogo são leis da natureza neutras e inevitáveis, quando, na verdade, os documentos provam que elas foram meticulosamente escritas, linha por linha, por quem lucra incessantemente com a nossa dor e com o nosso tempo. Nossa, é de deixar qualquer um olhando para o teto por horas pensando nisso. É verdade. Para tentar resumir essa nossa jornada monumental hoje, a opressão, independentemente de ser operada por um império galártico a anos-luz daqui, ou pelo sistema financeiro neoliberal global de 2025, usa o mesmo combustível. Apatia coletiva. A máquina do absurdo só continua moendo, porque a maioria das pessoas está cansada demais para parar e olhar como as engrenagens funcionam de verdade. E o primeiro passo, o mais essencial de todos para qualquer mudança, é simplesmente fazer a escolha consciente de questionar aquilo que passaram a vida inteira te ensinando a aceitar como normal. É se recusar a aceitar o inaceitável. Exato. E a partir de todo esse volume de informações, eu deixo uma reflexão que não estava explícita nos textos, mas que é a conclusão lógica desse material. Manda. Se a burocracia é infinita, as dívidas, o algoritmo e, principalmente, o roubo estrutural do nosso tempo são as ferramentas exatas projetadas para nos manter cronicamente cansados, ansiosos, isolados e dóceis? Sim. Será que o simples ato de parar, será que o ato de desacelerar, de proteger a nossa atenção do consumo infinito e cultivar de forma ativa a solidariedade e a conexão humana real, fora das lógicas de lucro e produtividade? Será que isso não é um ganho novo significado hoje? Será que em 2025, recuperar o nosso tempo e cuidar do outro não seria a forma mais radical, perigosa e eficiente de rebelião? É um pensamento que incomoda, mas é incrivelmente necessário. Fica o convite para que a nossa audiência reflita sobre isso. Será que a gente está só gastando toda a nossa energia tentando sobreviver a um roteiro opressivo que outra pessoa escreveu para nós? Ou será que a gente está finalmente entendendo as regras do jogo para começar a escrever o nosso próprio? Que conversa absurda! Foi incrível desempacotar todas as camadas dessa pilha de documentos hoje. Tem muito assunto aí para processar e para debater na mesa de bar ou no grupo da família. Com certeza. Agradecemos demais a companhia de quem esteve com a gente até aqui, prestando atenção num mundo que tenta roubar a nossa atenção o tempo todo.
continuem questionando tudo que parece normal e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Um abraço e tchau. Tchau, pessoal.